Leitura do livro de Neemias, capítulos 1 ao 4, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, o filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Susã, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu, e disse: eu te busco, ó Senhor Deus do céu, ó grande e terrível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possas ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti. Tanto eu como a casa do meu pai temos pecado. Temos agido muito corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que tu ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te, rogo-te, a palavra que tu ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre as nações. Mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e praticá-los, então, ainda que vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, ainda assim eu os reunirei de lá e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali pôr o meu nome. Ora, estes são os teus servos e o teu povo, os quais têm remido pelo teu grande poder e pela tua mão forte. Ó Senhor, rogo-te que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e concede-lhe misericórdia à vista deste homem, porquanto eu era o copeiro do rei. Neemias, capítulo 2. E sucedeu no mês de Nisã, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, e eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na tua presença. Porquanto o rei me disse: por que o teu semblante está triste, visto que não estás enfermo? Isso não é nada mais que tristeza de coração. Então eu fiquei muitíssimo temeroso e disse ao rei: que o rei viva para sempre, porque o meu semblante não estaria triste quando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, jaz em ruínas, e os seus portões estão consumidos pelo fogo. Então o rei me disse: que me pedes tu? Assim orei ao Deus do céu, e eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu possa edificá-la. E o rei disse-me, estando a rainha também assentada junto a ele: pois quanto tempo durará a viagem, e quando tu retornarás? Assim aprouve ao rei me enviar, e eu lhe apontei um tempo. Além disso, eu disse ao rei: se for do agrado do rei, que me sejam dadas cartas aos governadores da além do rio, para que eles me permitam passar até que eu entre em Judá.
e uma carta para Zaf, o guarda da floresta do rei, para que ele me dê madeira para fazer vigas para os portões do palácio que pertenciam à casa, e para a muralha da cidade, e para a casa na qual entrarei. E o rei me concedeu segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Então cheguei até os governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ouviu isto, afligiu-os muitíssimo que ali havia chegado um homem para buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Assim eu vim até Jerusalém e ali fiquei 3 dias. E eu me levantei à noite, eu e alguns poucos homens comigo. Não contei a homem algum o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém, nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele que eu montava. E eu saí à noite junto ao portão do vale, a saber, diante do poço do dragão, até a porta do esterco, e vi as muralhas de Jerusalém, as quais estavam demolidas, e os seus portões estavam consumidos pelo fogo. Então segui adiante até o portão da fonte e a piscina do rei, mas não havia lugar para o animal que estava debaixo de mim passar. Então eu subi à noite pelo ribeiro e vi a muralha e voltei, e entrei pelo portão do vale, e assim retornei. E os governantes não souberam aonde eu fui, nem o que fiz. Tampouco eu tinha dito aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos governantes, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhes disse: Vós vedes a angústia na qual estamos, como Jerusalém está assolada, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vinde e edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio. Então eu lhes contei como a mão do meu Deus foi boa sobre mim, bem como as palavras que o rei tinha falado. E eles disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. Assim eles fortaleceram as suas mãos para esta boa obra. Mas quando ouviu isto, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, riram de nós por escárnio e nos desprezaram e disseram: Que coisa é esta que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus do céu, ele nos fará prosperar. Por isso nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte alguma, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias capítulo 3. E Eliasibe, o sumo sacerdote, levantou-se com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram o portão das ovelhas, o qual santificaram, e levantaram as suas portas. Até a torre de Meá, eles o santificaram, e até a torre de Ananel. E próximo a ele, edificaram os homens de Jericó, e próximo deles edificou Sacur, o filho de Inri. Puseram as suas portas, as suas trancas e as suas barras. E próximo a eles reparou Meremote, o filho de Urias, o filho de Cós. E próximo a eles reparou Mesulão, o filho de Berequias, o filho de Mesesabel. E próximo a eles reparou Zadoque, filho de Baaná. E próximo a eles os tecoitas repararam, mas os seus nobres não puseram o seu pescoço na obra do seu senhor. E o portão velho repararam Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, o filho de Besodias. Eles puseram as suas vigas e levantaram as suas portas, e as suas travas e as suas barras. E próximo deles repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, o Meronotita, os homens de Gibeão e de Mispá,
até o trono do governador deste lado do rio. Próximo a ele repararam Uziel, o filho de Araías, dos ourives. Próximo a ele também reparou Ananias, o filho de um dos apotecários, e eles edificaram Jerusalém até a muralha larga. E próximo a eles reparou Refaías, o filho de Ur, o governante da metade de Jerusalém. E próximo a eles reparou Gedaías, o filho de Arumafe, a saber, na frente da sua casa. E próximo a ele reparou Atos, o filho de Azabneias. Malquias, o filho de Arim, e Assub, o filho de Paate-Moabe, repararam a outra parte e a torre das fornalhas. E próximo a ele reparou Salum, o filho de Aloés, o governante da metade de Jerusalém, ele e as suas filhas. Anum e os habitantes de Zanoa repararam o portão do vale, e eles o edificaram e puseram as suas portas, e as suas trancas, e as suas barras, e 1000 côvados de muralha até o portão do esterco. Mas o portão do esterco reparou Malquias, o filho de Recabe, o governante da parte de Bet-Aquerem. Ele o edificou e pôs as suas portas, as suas travas e as suas barras. Mas o portão da fonte reparou Salum, o filho de Coozé, o governante da parte de Mispá. Ele o edificou e o cobriu, e pôs as suas portas e as suas travas e as suas barras, e a parede do tanque de Siloá, junto ao jardim do rei, e até as escadarias que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, o filho de Asbuque, o governante da metade de Bet-Sur, até o local defronte aos sepulcros de Davi, e até o tanque que foi feito, e até a casa dos poderosos. Depois dele repararam os levitas, Reum, o filho de Bani. Próximo a ele, reparou na sua parte Asabias, o governante da metade de Keila. Depois dele repararam os seus irmãos, Bavai, o filho de Enadade, o governante da metade de Keila. E próximo a ele reparou Ezer, o filho de Jesua, o governador de Mispá. Outra parte defronte da subida até a casa das armas na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, o filho de Zabai, reparou diligentemente a outra parte, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasabe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, o filho de Urias, o filho de Cós, outra parte, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes, os homens da planície. Depois dele repararam Benjamim e Azube, defronte de sua casa. Depois dele reparou Azarias, o filho de Maacéias, o filho de Ananias, por sua casa. Depois dele reparou Binui, o filho de Enadade, outra parte, desde a casa de Azarias até a esquina da muralha, a saber, até o canto. Palau, o filho de Uzai, defronte à esquina da muralha e da torre que se eleva da casa alta do rei, que estava junto ao átrio da prisão. Depois dele, Pedaías, o filho de Paróis. Além disso, os netineus habitaram em Ofel, até o local defronte ao portão das águas na direção leste, e até a torre que ali se ergue. Depois os tecoitas repararam outra parte, defronte da grande torre que se ergue até a muralha de Ofel. Acima do portão do cavalo repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Depois reparou Zadok, o filho de Imer, defronte à sua casa. Depois dele também reparou Semaías, o filho de Secanias, o guarda do portão leste. Depois dele repararam outra parte Ananias, o filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalafe. Depois dele reparou Mesulão, o filho de Berequias, defronte da sua câmara.
Depois dele reparou Malquias, o filho de um ourives, até o local dos netineus e dos mercadores, defronte ao portão Mificade, e até a subida do canto. E entre a subida do canto até a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Neemias capítulo 4. Todavia, sucedeu que quando Sambalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. E ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: O que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão? Sacrificar-se-ão? Acabarão eles em um dia? Reavivarão as pedras dos montes de entulho que estão queimadas? Ora, Tobias, o amonita, estava junto a ele e disse: Mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir, ela porá abaixo a sua muralha de pedra. Ouve ao nosso Deus, porque somos desprezados, e toma o opróbrio sobre suas próprias cabeças e entrega-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e que o seu pecado não seja apagado de diante de ti, porquanto eles têm te provocado a ira diante dos edificadores. Assim nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade, porque o povo tinha mente para o trabalho. Porém, sucedeu que quando Sambalate, Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas ouviram que as muralhas de Jerusalém estavam erguidas e que as fendas começavam a ser fechadas, eles então ficaram muito enfurecidos. E todos juntos conspiraram para vir e lutar contra Jerusalém e impedi-los. Todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos uma guarda contra eles dia e noite por sua causa. E Judá disse: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e há muito entulho, de modo que não somos capazes de edificar a muralha. E os nossos adversários disseram: Eles não saberão nem verão, até que entremos no seu meio e os matemos e façamos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, nos disseram 10 vezes: De todos os lugares tornarão contra nós. Por isso, eu pus nos lugares mais baixos atrás da muralha, e nos lugares mais altos pus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E eu olhava e me levantava, e dizia aos nobres e aos governadores e ao restante do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e luta pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas esposas e vossas casas. E sucedeu que, quando os nossos inimigos ouviram que isto era sabido por nós, e que Deus havia transformado o conselho deles em nada, todos nós retornamos à muralha, cada um para o seu trabalho. E sucedeu que daquele tempo em diante, metade dos meus servos trabalhava na obra, e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os governantes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Aqueles que edificavam sobre a muralha e aqueles que levavam as cargas, com aqueles que carregavam, cada um com uma das suas mãos trabalhava na obra e com a outra mão segurava uma arma. Porque os edificadores, cada um tinha a sua espada cingida ao seu lado e assim edificavam. E aquele que soava a trombeta estava junto a mim. E eu disse aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: A obra é grande e extensa, e nós estamos separados sobre a muralha, um longe do outro. Portanto, no lugar que ouvirdes o som da trombeta, correi ali até nós, o nosso Deus lutará por nós.
Assim trabalhávamos na obra, e metade deles segurava as lanças desde o levantar da manhã até que as estrelas aparecessem. De modo semelhante, naquele tempo eu disse ao povo: que cada um com o seu servo se aloje na parte interna de Jerusalém, para que à noite eles possam ser uma guarda para nós e trabalhem de dia. Assim, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, nenhum de nós tirava as suas vestes, salvo para que cada um pudesse tirá-las para lavar. Obrigada, Senhor, por mais um dia que podemos fazer a leitura da Sua Palavra. Completamos mais um dia no nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa em um ano. A você que faz essa leitura acompanhada comigo, eu peço para deixar o seu like e assim nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. E se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura junto conosco diariamente, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado. Aproveite para fazer o download do plano de leitura bíblica que se encontra no link na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e sempre. Amém.